Então, se você tiver, em vez de investimento direto, investimento em uma offshore, você muda esse cenário. Por quê? Porque você Exatamente. investiu 10 milhões de reais no offshore, declarado, totalmente lícito, e a offshore comprou cotas do Facebook, por exemplo. Se você falecer, não muda nada. Por quê? Não dá nada. A A, conta a, permanece lá o e, que você e tem um tem novo dono, né? o que você tem é a ação da offshore e não a ação da Facebook. O seu filho vai herdar a ação da offshore. Você paga os impostos devidos inerentes à offshore, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas e nada mais, só isso. Por quê? Porque não existe transferência de titularidade da ação dos Estados Unidos. A ação continua sendo de quem sempre foi, que é offshore. Nesse exemplo, Tati, você vê o quanto vale a pena o Guedes, que tem bilhões de reais, ter um Sim. offshore. Porque ele pagaria bilhões de impostos sucessórios, Não é nem tributos isso, por sucessórios dos Estados exemplo. Unidos. Não é nem só isso. Por exemplo, brasileiro para abrir contas em determinadas plataformas e bancos, seja Estados Unidos ou Europa, tá? A maioria desses bancos só aceitam Estados Unidos e Canadá, por exemplo, o Scotiabank, Estados Unidos o Credit Suisse, que é o caso do Guedes, Safra Suíça, Safra Mônaco e outras tantas instituições financeiras só aceitam brasileiros a partir de US$ 300 mil e abaixo de um offshore. O brasileiro não consegue abrir a conta, por exemplo, no Scotiabank, se ele não tiver menos de US$ 2 milhões e se ele não tiver embaixo do offshore. A maioria desses bancos abre a offshore para o cliente. Entende? É o Pois próprio é. banco, muitas vezes, que abre a offshore para o cliente, porque ele não vai se expor ao risco sucessório e etc., de aceitar recurso de um expat, como eles chamam, né? De alguém que não é local, pagador de impostos, e acontecer alguma coisa nesse sentido. É isso aí. E aí, Tati, o que acontece? Esse ponto de vista tributário que tem nessa questão não se limita a tributos sucessórios. Eles também envolvem tributos sobre a renda. Por quê? Porque se você investir nos Estados Unidos, você receber dividendos nos Estados Unidos, Tem que inerente a pagar. ações que você tem, se você compra e vende uma ação, tem ganho de capital. Lá nos Estados Unidos, potencialmente tem algum incentivo para você ser investidor estrangeiro, tá bom? Agora, aqui no Brasil, tem que pagar tributo sobre a renda. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem o que a gente chama de tributação em bases universais. O que quer dizer isso? Se você é brasileiro, ou se você é estrangeiro, mas é residente fiscal no Brasil, né, você paga tributo por qualquer ganho que você tenha em qualquer lugar, não importa onde. Pô, mas que injusto, hein? Eu vou ter uma compra e venda de uma ação lá em Nova York, eu vou pagar tributo aqui? Sim, tem que pagar. Tem que pagar. Não tem que fazer. Tá? Tem regras específicas, situações específicas, mas tem que pagar. Agora, se você tiver um offshore, veja bem, quem ofere o dividendo, quem tem ganho de capital é offshore. Ou seja, quem paga os impostos, os tributos, É offshore. é offshore. O que acontece? Bahamas é um paraíso fiscal. Por que é paraíso fiscal? Porque a Como as tributação Ilhas lá é Virgens favorecida. Britânicas também, que é mais A comum, tributação né, os lá é igual a brasileiros terem. zero. É. A tributação das Bahamas é igual a zero. Ou muito próximo de zero, geralmente. Então, você não paga nos Estados Unidos, porque você, geralmente, né, pessoal, a depender do caso, porque você é investidor estrangeiro. Lá no país Bahamas, você também não paga. Você vai pagar quando? Quando você resgatar as cotas da sua offshore. Ou quando você fizer uma compra de câmbio resgatando dinheiro tá no offshore Brasil. Aí você paga tributo. Mas se você ficar lá no offshore 5, 6, 7 anos, o que você pagaria de tributo no Brasil, você já investiu. Ou seja, a exemplo do FIP, que a gente deu exemplo do FIP, aconteceria a mesma coisa no offshore. Vale para todo mundo, Tati? Isso aqui depende, pessoal, depende do caso. Então, assim, a atividade de planejamento sucessório, ela é tailor-made. Então, primeira coisa. Segunda coisa. Então, assim, Google não resolve a situação, tá? Não adianta ser no Google, porque não vai ter produto pronto. Segundo, assessores de investimento geralmente não conseguem fazer uma consultoria 360, ou seja, falar Não com o melhor consegue. investimento,
ponto de vista econômico e falar do ponto de vista tributário. Até por isso eu e a Tati somos sócios, porque cada um faz uma coisa. A Tati fala onde tem que investir. Ah, investe aqui, investe ali tá bom, ali tá ruim, aqui não faz sentido, ali faz, investe em Portugal, compra uma residência em Portugal, compra uma residência em Miami, investe no papel tal, no fundo tal. A gente, minha equipe, fala: se você investir em Miami, a tributação vai ser essa. Exatamente. Se você investir na pessoa física, vai ser essa. Ou seja, é complementar. Se não tiver complementariedade, pessoal, não resolve. Então, assim, sempre tem que ter uma equipe multidisciplinar, pessoal. Não tem jeito. Se você está querendo investir no exterior, se você acha que dolarizar o seu investimento, eu acho fundamental, faz sentido. Se você acha que deixar o seu patrimônio em uma jurisdição mais madura, como os Estados Unidos, a Inglaterra, outro país europeu, faz sentido, o que eu acho que faz, você tem que pensar em como fazer isso. Nem sempre Sim, offshore é a resposta, tá? Nem sempre é a resposta. Pode ser que tenha uma outra situação que faça sentido, tá bom? E aí, pessoal, tem uma outra questão que eu já passei aqui no escritório de gente desesperada vindo falar comigo, que é, olha, eu estudei investimento, achei um investimento muito interessante nos Estados Unidos, montei offshore, tá? Porque eu achei que fazia sentido, montei offshore e fiz o câmbio, mandei o dinheiro para lá. Como que eu fiz isso? Eu não quero fazer na pessoa física. Eu mandei pessoa jurídica. Eu tinha pessoa jurídica no Brasil, mandei dinheiro para lá e a dona do offshore agora é minha pessoa jurídica. é, Tá errado. Tudo bem, tudo certo. Do ponto de vista societário, não tem nenhum problema. Onde pega que ele acabou tendo prejuízo? Ele acabou sendo atuado, Tati, pela Receita Federal, por quê? Porque ele era optante pelo lucro presumido. E quando você, ah, lucro presumido, investe em uma pessoa jurídica de lucro. Desculpa, quando você investe em uma empresa offshore, você obrigatoriamente tem que ir para o lucro real. Aí, o que exatamente. aconteceu? Essa pessoa teve uma atuação fiscal porque ela não recolheu o lucro real. Recolheu tributos é Você sabe menor. que eu, Ou eu seja, vivi um problema desse, né? Quer dizer, eu ainda como não é que foi? tinha essa nossa troca de informações, né? E a Uhum. empresa possuía o seu contador próprio, eles decidiram por um investimento offshore no CNPJ constituído no Brasil, não aceitaram a ideia de abrir uma offshore, quer dizer, uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, uma empresa no Caribe, whatever, ou uma empresa, uma LLC dos Estados Unidos, né? Não aceitaram, abriram no CNPJ, aí fizeram fusão e aquisição, venderam para uma outra empresa, na hora dessa outra empresa realizar o compliance, viram o erro, porque a empresa estava no lucro presumido, não estava no lucro real. Né? E aí, da É abertura complicado. desse investimento fora até a data da venda, essa empresa falou assim: olha, eu quero que você, até a data de transformar para lucro real, existia um diferimento ali de impostos, uma necessidade de impostos atrasados que girou em torno aí, sei lá, de quantos milhões de reais, entende? E a conta tá cara, né? Porque assim, quando você está no lucro Exatamente. presumido, você paga em uma alíquota de 3,65. No lucro real, de 9,25 geralmente, tá? Depende da situação. Fora imposto de renda, que em tese, a primeira situação também, o lucro real pode ser maior. Então, se você fizer isso errado, você pode colocar uma situação absurdamente perigosa para você. Então é por isso que lá no começo da nossa explicação, lá no começo do vídeo, eu falei que a gente sempre começa em uma análise bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Então, quem é a sua empresa aqui no Brasil e o que você quer fazer lá fora? Para depois te falar, faça desse ou daquele jeito. Tá? Uma mera conta, Tati, no exterior, por uma empresa brasileira, se for uma conta remunerada, pode É, levar à exclusão do lucro presumido e levar à situação de lucro real. Então, assim, o contador, infelizmente, a maioria dos contadores não conhecem essas regras. Por quê? Porque eles estão acostumados a situações Brasil e não situações globais. exatamente. Então, é difícil de ter um contador, né? Obviamente que tem ótimos contadores, mas é difícil de ver contadores que conhecem tributação internacional. Aí você cai possivelmente num erro que não é culpa do contador, é culpa sua de não contratar Exatamente. o profissional correto.
Então, Que é assim, um tem que ter um tributarista, laudo, né? Que é uma pessoa que tem uma visão tributária mais ampla. E como você isso, falou, o assessor de investimentos, o consultor, necessariamente também ele não vai entender de contabilidade. Ele não, entende do nem é portfólio, da obrigado, plataforma, Tati, nem é da obrigado. escolha dos ativos. Ele não é obrigado. Ele não é Nem é obrigado. obrigado. Então, Tá? assim, Quer cada dizer, profissional tem por isso sua que hoje o meu qualificação. trabalho ele ficou completo com a nossa parceria, porque o cliente Isso, conta com a mão aí, o braço forte do tributarista e a assessoria de investimentos, é tá? isso E a aí. consultoria à gestão, porque a gente hoje é gestora, Uhum, tá? é isso aí. Então, assim, é importantíssimo contar com bons profissionais para fazer esse tipo de movimento. Seja movimento offshore, seja movimento Brasil. Não, eu nunca oriento, não, mas advogado custa caro, eu vou num contador mesmo que cobra barato. Barato pode sair caro. Então, e o caro pode ser assim que o seu filho assuma aquela conta depois que você nem estiver mais aqui, entendeu? Então, assim, é uma proteção patrimonial Ou achar que gigantesca. não precisa. Não, não preciso. Se você vem de investimentos, você é obrigado a saber de contabilidade, Não é, né? não é, Se não é. você é um Cada contador profissional, comum, Tati, tem você seu é escopo, né? obrigado. Exatamente, cada profissional tem o seu escopo, né? É isso Lógico, aí. hoje tomou uma proporção o nosso trabalho que a gente tem tudo dentro de casa, né? Mas Sim. É isso aí. Então, assim, aqui no nosso escritório, né? Aqui no nosso escritório de advocacia, a gente, junto com a Tati, vem atendendo diversas situações, tanto offshore quanto Brasil, e a gente sempre tem alertado, né? Que é importantíssimo, primeiro, se atentar ao ITCMD, ou seja, como que você consegue fazer para antecipar, né? A incidência do ITCMD a 4, pagar agora os 4, se for o caso, para não pagar 20 lá na frente. Tem situações que dá para fazer isso, depois a gente vai explicar no nosso curso. Como que você planeja isso da maneira correta? Quais são os riscos? Aqui, Tati, nessa conversa, a gente ficou longe de esgotar as situações, tá? Então, assim, esse curso nosso vai porque ser a um gente curso vai explicar justamente as alíquotas, eu vou conceitual, explicar profundamente os produtos de investimento, uma previdência claro, privada e tudo, e você com um claro, olhar tributário. Então, o nosso aí, objetivo é justamente que as pessoas tenham acesso à informação do tipo assim, saber fazer escolhas de investimentos e ter a noção também tributária. é Tá? isso aí, isso aí. Então, assim, a gente vem, né, tentando fazer esse trabalho de conscientização, porque é importantíssimo, é fundamental, né? Então, assim, a gente indica que todo mundo, né, que realmente puder e tem essa preocupação, analise com muito cuidado e muito carinho isso daí, tá bom?